Olá amigos, olá amigas, satisfação mais uma vez no contato, né? Com barulhinho aqui ao fundo, pandemia, criança em casa, embora à noite, e tá aqui brincando perto da gente, mas essa quarentena nos ensinou que a arte do improviso está se fazendo muito presente, né? Nas nossas vidas atualmente, e vamos nessa, não vamos perder esse momento não. Durante a semana, enquanto eu estava buscando assuntos para trazer ao debate, né, eu identifiquei um tema bastante interessante de uma sentença judicial em que o empresário foi absolvido de uma ação criminal em função, pasmem os senhores, de desorganização em sua contabilidade, né? E prontamente eu relembrei de um artigo da semana passada, que vocês acessaram, um vídeo também que a gente fez, e fiz a ligação, né? Um tema com outro, um entrelaçamento muito forte, e resolvi trazer para a gente debater. Essa ação judicial, ela decorreu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Paraná, numa vara na cidade de Telêmaco Borba, e o Tribunal Regional Federal do Paraná, que ficou muito famoso, né, durante a Lava Jato, né? E é bom nem tocar nessa ação para não incitar aí o debate político, que não é o objetivo nosso. A empresa, né? A empresa, não me lembro qual é o segmento, acho que na sentença tem. A empresa tinha um contador, foi assim que surgiu, né, a causa. No decorrer do trabalho desse contador foi contratada uma empresa, né, que ofereceu um software para fazer uma busca de crédito, de eventuais créditos tributários. E o empresário dessa empresa de tecnologia é contador também, né? Quando ele ingressou na empresa para fazer, a princípio, esse trabalho específico, ele ofereceu para o empresário um pacote com o serviço da contabilidade e também o de recuperação do crédito, né? Ele ofereceu um pacote envolvendo a contabilidade e a tecnologia, né? O sistema, o ERP. Vendeu para o empresário, né? Naquele momento que o regime do lucro presumido não era vantajoso para ele, que ele teria que ir para o real, e passou a ideia que ele estaria capacitado para isso. O empresário, infelizmente, né, rescindiu com o contador que estava naquele momento, assumiu esse colega, que acredito que até por ter subdimensionado o volume do trabalho, me parece que foi isso, né, ele passou a não cumprir com as obrigações contábeis e a propalada mudança de regime tributário não foi feita, tá? Daí o que é que acontece? O empresário começou a ficar chateado porque a demora nos relatórios contábeis e fiscais foi tão grande que a empresa ficou estrangulada, tá? As instituições financeiras solicitavam os relatórios, balanço, balancete, né, relação de faturamento, não vinha, o crédito não era liberado, e daí o financeiro da empresa solicitava em vão e o contador não fornecia, ficava essa situação. Até que o empresário resolveu não pagar o honorário do profissional, sob a negativa de que ele não estava cumprindo com o que foi determinado, e o profissional, por outro lado, disse, então não vai me pagar, também não vou fazer. E nesse momento a empresa ficou literalmente sem contador. Coisa, né? É aquela situação, e está no blog, né? Que a gente vê muito no mercado. Finge que me pague ou finge que faço. Mas no final das contas, a grande vítima é a empresa, seu patrimônio e também do sócio, né? Porque acabam pagando por isso. Depois desse desgaste todo, o contador saiu, né? Veio um outro contador na sequência, que passou pouco tempo, porque não tinha as informações anteriores para dar início
aos lançamentos contábeis, natural, né? Até que surgiu outra contratação de uma empresa de contabilidade, acho que do Paraná também, salvo engano, da cidade de Ponta Grossa. E essa empresa teve que refazer o período da contabilidade em que existia aquela relação conflituosa que eu falei minutos atrás. E ao fazer esse trabalho, se deparou com a situação em que as obrigações acessórias à declaração de imposto de renda, DCTF, tinham informado valores simbólicos, né, de apuração para os impostos. E prontamente avisou o empresário, que se assustou, porque de fato ele afirmou e está nos autos, né, que não sabia e que confiava que o trabalho estava sendo feito, autorizou que esse contador que estava recém-ingresso na empresa fizesse o levantamento, enviasse as obrigações acessórias de maneira retificada e corretas e providenciasse o recolhimento devido, inclusive imposto de renda na fonte que havia sido retido e não pago. Crime típico de apropriação indébita, né? E aí, por que eu fiz logo a correlação com os assuntos que a gente tratou semana passada? Obrigação acessória, escrituração contábil, fiscal, retratando a realidade. E quando não retrata a realidade, ou quando tem um atraso, a gente sai da ação preventiva e entra na corretiva, né? E infelizmente essa empresa se deu conta muito tarde, o empresário, né? O contador ele começou a retificar as declarações, fez isso por 2 anos, conseguiu, mas quando ia seguir com os demais anos, sobreveio uma ação fiscal da Receita Federal, e quando isso acontece, nós sabemos que não há mais medida a ser feita. Quer dizer, não houve ação preventiva, né? A empresa não se deu conta disso, a corretiva não deu tempo e aconteceu essa ação fiscal. E outra lembrança do que a gente escreveu semana passada, e aplica-se muito a isso, é o que eu chamei de dote da confiança. O empresário, ele confiava plenamente que o serviço estava sendo feito, né? Até que aconteceu esses atrasos dos relatórios da contabilidade que chamou a atenção, mas ele confiava. E o profissional tem de honrar isso também, porque quando arranha esse relacionamento, quando isso acontece, é muito complicado, né, para restabelecer um estado de relacionamento que existia antes, né? E foi o que aconteceu. Então veio a ação fiscal da Receita, como eu falei, que não só pontuou a ausência de recolhimento, como também imposto de renda retido na fonte, retido não pago, e o fato do preenchimento com valores simbólicos das declarações, como eu falei, denotaram para a Receita Federal, naquele momento, claro indício de sonegação. Veio a autuação e o Ministério Público Federal do Paraná, ele fez uma denúncia criminal contra o empresário, né? Por sonegação, gente. Sonegação. No primeiro momento, o empresário pagou o imposto de renda retido na fonte, pediu a suspensão da ação, mas foi negada, porque sob a alegativa, né, no próprio Tribunal Regional Federal, tá? De que esse parcelamento, porque na verdade ele não pagou à vista, né? Desculpa, ele parcelou. Esse parcelamento deu-se em momento posterior à abertura da ação, então a ação seguiu, né, no judiciário, e vocês vão ver na sentença todos os depoimentos, testemunho de defesa, de acusação, dos contadores envolvidos, do empresário, com nomes, né? Os nomes estão lá, infelizmente, o nome da empresa também. Não foi um processo que correu em segredo de justiça e serve para esse nosso estudo, né? Aplicando-se à nossa realidade, à nossa conduta, né? E para a gente praticar ações preventivas, né?
e ações cada vez mais calcadas no conhecimento e na responsabilidade técnica. Mas voltando, o processo seguiu-se, né, com um monte de depoimento, essa coisa toda, como eu falei, até que foi provado, mas depois de muita argumentação, tá, gente? O empresário conseguiu provar que ele não teve culpa direta com a sonegação. Ele não apoiava isso, e quando ele soube, ele comprovou que ele tomou logo medidas para sanar essa questão, né? Veja bem, a materialidade está comprovada. Houve um delito, né? Houve uma sonegação. Mas a autoria, de forma objetiva, não foi comprovada. Não foi comprovado nos autos que o empresário teve uma ação direta que contribuísse com isso. E é chamado, no direito, indúbio pro réu. Embora contador, a gente milita nessa área tributária, em defesa de recurso administrativo, e a gente, até judiciário às vezes, e a gente tem muito isso presente nas defesas, indúbio pro réu. Quando há dúvida, né, principalmente nesse caso em relação à objetividade, então é pró réu, tá? Quando tem dúvida, benefício para o réu. E foi o que aconteceu, não foi provada a ação direta do empresário, e o indúbio pro réu acabou fazendo com que ele fosse absolvido da ação criminal, tá? Quer dizer, a desorganização da contabilidade dele levou a isso, né? É fato. Muito chamou a atenção também uma expressão, e está lá no relato, no blog tem essa expressão, eu sublinhei em negrito, do juiz, o excelentíssimo juiz da vara lá de Telêmaco Borba, da 4ª região do TRF, onde ele disse que é uma praxe nas ações de crime contra a ordem tributária, o empresário transferir a responsabilidade para o contador, imputar ao seu assessor contábil, gestor contábil, digo melhor, a culpa. Mas isso está claro lá, tá, gente? Isso não é suficiente para eximir de você, empresário, a sua responsabilidade na condução dos seus negócios. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Então é isso, gente. Tema muito interessante, muito relevante. Adorei mesmo. Li a sentença. Tem um acórdão também, tá? Li os dois. Coloquei só a sentença. São 32 folhas, mas espero que todos leiam também. Lá no blog a gente fez um resumo. Fiz uma outra abordagem agora nesse vídeo. E na descrição aqui do vídeo do YouTube também tem o caminho da sentença, tá? Onde a gente tem que dar o crédito ao site Conjur. Foi lá que eu peguei a sentença. Tem um acordo também para os que quiserem se aprofundar. E aqui, repetindo, na descrição do caminho aqui do vídeo do YouTube tem a sentença. Peço que todos entrem lá, vejam, leiam com atenção. E claro, se quiserem comentar, comentem. Se quiserem postar opiniões também nos nossos canais, façam isso. E todos vocês têm os contatos do escritório, né, meu, da minha sócia Marfisa, façam uso dele. A gente está à disposição de vocês, ok, gente? Um grande abraço, mais uma vez, satisfação imensa no contato, ok? Fiquem com Deus.